Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai ver de novo uma história de amor. Tem uma playlist aqui com vídeos de histórias de amor e outros vídeos aqui sobre afetividade também, tá? Então, eu vou perguntar para a espiritualidade que história é essa que a gente vai ler hoje? Para quem é essa história? Respira fundo, se conecta com o teu coração. Se a história não for para ti, tu pode assistir mesmo assim, porque ela pode te trazer alguns insights, pode te trazer, no mínimo, um período gostoso que tu passa num canal, o teu tempo não vai ser perdido aqui. Bom, para começar, é uma história que dá certo, tá? 10 de ouros. Aqui a gente tá falando de uma história que invariavelmente, que sem exceção, vai fluir, vai dar certo. Não vai ficar no sonho, não vai ficar no plano, não vai ficar na ideia, não vai ficar na imaginação. Ela vem para o mundo material. Então, a energia dessa história é de uma história que dá muito certo, 10 de ouros. Da história que se vive na realidade. Não na história que se sonha, não na história que se imagina. Para além disso, essa história é de um casal que começou recentemente, que teve um contato recente. É de alguém que você conhece, é de alguém que você teve um contato há pouco tempo. Essa história também é. Eu vejo ela em dois capítulos, tá? Eu vejo ela assim, ó. As pessoas se conheceram, alguma coisa não aconteceu, alguma coisa ficou na imaginação, e então essa história recomeça. Então essa história começa de fato. Então, se você conheceu alguém recentemente e houve um afastamento, essa história é tua. Se tu acabou de voltar para alguém, essa história é tua. Essa história não tá falando, daí nesse caso não é a tua história, de alguém que está por entrar na tua vida, tá? O futuro que a gente vai ver é de uma história que já está existindo. Então, se tu tá sozinha, se tá sozinho, se tu não tem ninguém hoje, tu pode assistir? Óbvio. Você é muito bem-vindo aqui. Vai te trazer muitos insights, vai alimentar alguma coisa no teu coração, vai te fazer bem, porque as minhas tiragens são alquímicas. Elas fazem com que a gente saia delas com um sentimento melhor de alguma maneira. Mas daí não se trata do teu futuro, mas de algum modo trabalha as tuas emoções, vai te fazer bem. Essa história também está falando de pessoas que têm outras possibilidades. Então, é como se vocês olhassem para a pessoa e imaginassem que ela tem alguém, ou que ela teria como ter outras pessoas dão em cima dela, e o contrário também, da pessoa também achar que você tem seu mundo, de certo modo, aberto, que você teria outras possibilidades afetivas. Agora eu vou ver a energia de um, a energia de outro, e daí tu vê em qual energia tu acha que tu tá? Mas eu vou pedir pro tarô que traga primeiro a energia de vocês com relação a isso. Pode ser que esteja espelhado, mas eu tô pedindo que seja a energia de vocês. Se estiver espelhado, tu vai saber. A estrela, o carro, o rei de ouros, mais uma, a justiça. Só um pouquinho que eu vou tirar mais cartas. Há uma certa amizade aqui também, há um compromisso nesse sentido, há uma decisão em serem amigos, em serem próximos. Traz pra ti uma certa sensação de injustiça, porque eu sinto que tu quer mais. Como se o fato dessa amizade existir fosse de alguma maneira um impeditivo para algo mais. É uma crença tua, é alguma coisa que tá dentro de ti que tu pensa, pois é, mas agora que somos amigos, daí não sei se vai rolar mais, né? Agora, né, com esse 10 de ouros escancarado aí na tua cara, tu já começa a pensar diferente, tanto é que já aparece a estrela aqui pra ti.
Mas até então tu estava pensando que essa história não podia ser que não fosse muito longe, porque dependia de uma decisão de vocês e vocês tinham decidido que ficariam com o que estavam. Muitos de vocês aqui trabalham juntos ou falam durante o trabalho, tem uma interação que é durante o horário de trabalho, e eu vejo vocês com bastante esperança, mas ao mesmo tempo um pouco, não é temerosos, é como se a sensação assim de pode ser que a gente não seja um casal já estivesse tão internalizada que isso já não trouxesse mais nem sofrimento. Vocês veem a outra pessoa como muito completa, muito segura de si, muito dona de si, muito autêntica, que só faz as coisas do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. Vocês veem essa pessoa como muito confiante, até mesmo muito sábia, muito forte nos seus pontos de vista, um tanto teimosa, firme. Uma pessoa que tem a cabeça firme, assim que vocês veem, uma cabeça firme. Se tu sentir qualquer discrepância aqui, ou tá invertido, ou talvez não seja teu jogo, tá? Mas tu é convidado a assistir mesmo assim. Uma cabeça firme, uma pessoa fixa, uma pessoa de pensamento muito aterrado, muito pragmática. As coisas só são do jeito que eu quero. Se não é bem como eu tô querendo, então eu tô fora. Uma pessoa que sabe muito bem o que quer. É tudo isso que vocês enxergam. Vocês estão. Vocês já jogaram para saber dessa pessoa. Quem não jogou teve um sonho. Quem não teve um sonho conversou com uma amiga, mas procurou saber de alguma maneira qual seria o desfecho dessa história. Porque aqui eu vejo vocês muito ávidos por entender. Alguns de vocês já tiveram uma conversa definitiva, inclusive, ou já jogaram um verde para colher maduro, ou já jogaram vários verdes para colher maduro. Eu sinto vocês assim em busca de uma definição, mesmo que vocês já tenham tido essa definição, mas uma segunda definição porque não saciou. Então, a gente acertou que a gente ia ser no mínimo amigo. Legal, a gente é amigo aqui, tranquilo. Só que é como se vocês sentissem que existe algo mais e pensassem assim: será que essa pessoa não mudou de ideia? Será que não haveria como a gente ter outra coisa? Será que? Eu vou ter que dar um pause porque eu deixei um doce no fogo e eu vou ter que avisar para alguém desligar para mim. E uma coisa eu tenho para dizer: vocês veem essa pessoa dessa maneira. Até certo ponto é verdade. Mas será que ela é mesmo tudo isso que vocês estão considerando? Por que que eu digo isso? Porque quando a gente não conhece bem alguém, a gente preenche as lacunas do jeito que a história fecha pra gente, do jeito que a gente acha que é plausível. Mas pode ser que essa pessoa não seja tão rígida. Eu sinto que tem coisas aqui que vocês ainda não sabem sobre ela. Eu sinto que a personalidade dela é um pouquinho mais complexa e depois a gente vai explorar. Eu sinto vocês considerando essa pessoa também como uma bênção na vida de vocês e vejo vocês se voltando para o mundo do trabalho, para o mundo dos estudos, para o seu próprio mundo, muitas vezes, até para outros amigos, até para tentar dissipar um pouco essa pressão que essa história está trazendo. Então aqui a gente vê uma história que, por mais que ela corra linda, fluida, tranquila, teve algum, não é desentendimento a palavra, algum tipo de afastamento, alguma coisa assim, mas que ao mesmo tempo vocês. É uma boa história, né? É uma boa história. Então, apesar de ser uma boa história, que vocês não querem ficar focados nisso o tempo todo, vocês em algum ponto quiseram se distrair disso. Vocês quiseram se desligar um pouco daquele pensamento recorrente o tempo todo, como uma música que repete. Eu ouvi dizer que quando a gente tem uma música repetindo na cabeça, é bom a gente mascar chiclete. E agora me ocorreu que será que quando a gente está pensando muito em alguém, isso também vale?
Faz o teste aí. Depois vem aqui nos contar. Porque tu ainda vai ter bastante pensamento sobre essa pessoa. E quando tu vai precisar focar em alguma coisa, tu vai precisar focar em alguma coisa. E aí a pessoa ali ocupando tua tela mental, né? Ocupando metade do teu HD. E eu vejo vocês querendo essa segunda etapa, querendo essa espécie de reconciliação, querendo essa nova fase. Eu acho que a maioria de vocês ainda não está nessa nova fase, né? E quem está ainda não tem certeza se é mesmo uma nova fase. Ainda não se voltaram a se falar, voltaram a ficar. Ainda não tem certeza se aquilo é uma ficada, se é esporádico ou se realmente é uma volta. E as cartas mostram uma volta. Ah, mas a gente não teve nada, como é que vai ser uma volta? Então, uma continuidade da história. Adapta a tua situação. Abre teu coração, vai ser melhor para ti. Abre para ouvir, para entender. Deixa esses sentimentos fluírem. O tarô dá nome a coisas que a gente não consegue dar. O tarô mostra coisas que a gente não admite nem pra gente mesma. O tarô ele revela sem pedir licença. Quem pede licença sou eu, o tarô não pede. Essa história, ela tá trazendo muito crescimento para ti. Essa história tá fazendo tu resolver outras coisas na tua vida, se tu for olhar. Se tu for prestar atenção, tu vai ver que teve pilares da tua vida que tu organizou para que essa história coubesse, para que a história fosse bem contada da tua vida para essa pessoa, para que aos olhos dela a tua vida parecesse mais ok, para que aquela história que tu contou para a pessoa fosse real todinha. Ah, eu ganho bem, então eu vou atrás de dinheiro para mostrar para essa pessoa, quando ela me perguntar, eu não tá mentindo. Ou então, eu disse que eu peso tanto, então eu vou lá treinar porque se eu falei que eu peso tanto, daqui 15 dias pode ser que a gente se veja e eu quero estar com o peso que eu disse que tinha. Ou então, eu falei que eu trabalhava muito, então agora eu vou trabalhar muito. Vocês sabiam que a nossa mente busca coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz? Então, se a gente fala que a gente faz alguma coisa, em algum momento aquilo será verdade? Fica a dica aí, fale coisas positivas sobre você, fale aquilo que você quer manifestar. Agora vamos para a pessoa. Agora vamos para a pessoa. Como essa pessoa está com relação a vocês? Não, o 10 de ouros fica aqui porque ele é a história. Quem é essa pessoa, a natureza dela, como ela está agindo, como ela vê vocês, qual a situação que essa pessoa enxerga, como ela vê, como ela lê os acontecimentos. Eu vou começar com essa, como ela lê os acontecimentos. Algo doeu, tá? Vocês podem até achar que não, mas vocês trouxeram um sofrimento para essa pessoa. Vocês fizeram o coração dela ficar ressentido. Vocês podem até não saber como, vocês podem hoje não enxergar, mas vocês fizeram essa pessoa sofrer. Ela sofreu sim uma desilusão afetiva por tua causa. Ela sofreu até com ela própria, com decisões que ela tomou, por ter que romper essa casca que ela não queria. É uma pessoa um pouco resistente, sim, então ela não queria ser sentimental, ser romântica, ser amorzinho o tempo todo, ser comercial de margarina, ela não queria nada disso. Ela quer uma ligação mental e emocional que não precise ficar falando sobre isso o tempo todo. Aquele tipo de relação que a gente não precisa, oi amor, acordou, acordei, bom dia, que teu dia seja maravilhoso. Que diga só, oi amor, acordou, acordei, eu também, já fiz tal coisa. Pensei em você, tá aqui, já salvei um filme pra gente ver essa noite. Coisas mais práticas, coisas mais, e de certo modo, intensas, porque quando eu digo que eu salvei um filme para ver essa noite, é porque mostra que eu entendo o que aquela pessoa gosta, mostra que eu estou planejando um tempo com ela, mostra que eu estive pensando nela. Então é uma atitude que demonstra muito amor. Essa pessoa é assim. E é esse o tipo de relacionamento que ela quer. Intenso nesse nível, entende? Não intenso que tenha que ficar falando, ou, enfim, ela não é do romantismo, ela é da atitude. Vocês estão falando, vocês estão trazendo para o jogo, vocês estão se conectando com alguém que é muito concreto. Tanto é que vocês imaginam essa pessoa como muito fixa, muito firme, muito aterrada, muito pragmática. Pois é, os dois lados da moeda. Um lado é esse, o outro é o fato da pessoa ser concreta, o fato da pessoa ser confiável, o fato da pessoa não ser mentirosa, o fato da pessoa não iludir, não enganar.
O fato da pessoa ir passo a passo, ir com cuidado. O fato da pessoa saber o que está fazendo e querer levar aquilo com o máximo cuidado possível, porque ela sabe que com sentimentos não se brinca, porque quando ela coloca os sentimentos para jogo, ou ela já se machucou muito, ou ela acha que isso é muita loucura, que isso é muito imprudente, e ela teme se machucar de novo. E pode ser até que nem tenha se machucado tanto assim, que tenham sido histórias neutras, mas que seria uma insanidade a essa altura da vida deixar que o romantismo tomasse conta da vida. Essa pessoa pensa dessa maneira que eu estou colocando, tá? Então ela vê a história de vocês como uma história que pode dar certo, sim, 9 de copas, apesar da dor que ela teve. Por que que ela vê dessa maneira? Ela deve ter uma visão muito positiva sobre vocês. Ela quer, como doeu, ela chegou à consciência de que existe sim um sentimento que não pode ser negligenciado. Uma vez que eu tenho esse sentimento, eu tenho que lidar com isso. Qual a maneira de lidar com isso? Usar esse sentimento, viver esse sentimento, passar por esse sentimento, viver essa história. Ela vê vocês e ela está, e aí por isso que ela projeta em vocês isso, muito cansada. Então ela está cansada e ela acha que vocês também estão. Ela acha que vocês precisam de uma trégua de alguma maneira. Vê vocês como pessoas generosas, equilibradas, sensatas, como pessoa, vê você como uma pessoa que se distanciou, que foi embora, que de algum modo também doeu no teu coração. Então, esse sofrimento é como se fosse uma prova de alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa não quer sentir, ela quer aquela interação daquela maneira que eu falei antes. Então, uma vez que tenha doído, significa que aconteceu alguma coisa. É como tu escovar os dentes. Enquanto tu não sente a menta toda na tua boca, tu acha que não tá pronto, não tá limpo. Então, o fato de doer é como se isso provasse que existe alguma coisa. Isso nos fala também que essa pessoa associa amor a sofrimento. Para ela, amar é sofrer, o amor é uma dor, como dizia o poeta. Quem é da minha idade vai lembrar dessa referência, eu acho. Ela vê vocês como alguém que se distanciou, como alguém que precisou fugir, precisou sair dessa história, que talvez para você também tenha doído. Ela não ignora isso, ela acha que para ti também foi um problema. E à medida que ela acha que para ti foi um problema, que tu sofreu, que tu tem algo a cobrar, que tu tem algo a justificar, ela evita falar com você. E se em algum momento ela evitou, foi por isso, e se ela não evitou ainda e vocês ainda não se reconectaram, eu tô te dizendo a razão pela qual ela evita, tá? Tô te trazendo aqui as atitudes e as motivações. Então a atitude é evitação. A motivação é porque eu tenho medo de ser cobrado, porque eu tenho medo de tomar um puxão de orelha, porque eu tenho medo de. Não é nem tomar um fora, mas é ser massacrado. Então, enquanto isso, eu vou lidando com os meus sentimentos. Eu vou fazendo o que eu tenho que fazer até passar, para depois eu poder ter aquela trégua que eu queria. Então, eu trabalho muito, eu fujo, eu me conecto com outras coisas, eu. Do mesmo jeito que vocês fizeram de fugir, essa pessoa também faz. Ela tem grande admiração por vocês, vê vocês como pessoas muito justas. De repente, vocês são ativistas em alguma causa, alguma coisa assim, e ela observa isso, né? E ela acha interessante assim a maneira como tu pensa e tudo mais. Se tu me perguntar se existe sentimentos, a rainha de copas, é claro que existe. Não é só dor, não. Se tu me perguntar, vai falar comigo, eu diria, vai ficar protelando um pouco, mas vai. Vai ficar protelando um pouco até passar essa impressão de que vocês estariam bravos com essa pessoa, que vocês estariam, vou colocar no singular, que você estaria brava, que você estaria ressentida, que você estaria dolorida. Então, à medida que passa dentro dela essa dor, ela supõe que passa também em ti, e aí deu, a energia tá clara e limpa, agora a gente já pode conversar. A pessoa não vai racionalizar a ponto de falar de energia, mas ela vai sentir, alguma coisa está diferente. Acho que eu já posso falar, acho que já passou. Acho que agora a gente já fica naquela amizade, será?
Então, ao mesmo tempo que eu quero viver tudo isso, também tenho medo de ser massacrado. Por que que eu vou chamar se eu vou tomar uma xingada? Daí eu quero equilíbrio, eu quero uma coisa um pouco mais leve. Eu quero viver a sensualidade, eu quero viver o desejo, eu quero viver a intensidade, quero viver a parte boa da relação, mas não quero ficar me preocupando com o drama, com a dor que a gente já teve. Nós dois já pagamos pelos nossos pecados. A pessoa quer, olha aqui, eu perguntei o que que ela quer. O louco, dois de copas. Eu quero sim uma relação. Tá, eu quero. Beleza, eu quero. É, eu vou admitir, eu quero. Tá bom, você tá certa, eu quero. Eu quero, mas eu me sinto despreparado às vezes. Eu me sinto, não. Eu sei que eu sou despreparado, ao mesmo tempo que eu também sou ousado, ao mesmo tempo que eu me coloco nessa situação e aceito viver o que quer que seja com você e proponho. Só que o que essa pessoa tá carregando, gente, é um navio gigantesco nas costas, tá? Porque assim, ela carrega um Titanic e ela pensa que vai afundar. Ela não está vivendo um bom momento financeiro como diz estar, ela não está vivendo um bom momento profissional como diz estar. O fato dela ter se jogado muito nesse campo não era só para esquecer vocês ou esquecer a dor que essa relação trouxe, mas também porque achou necessário. Tem muita coisa envolvida aqui do campo do trabalho que deixa essa pessoa com os pensamentos muito negativos. Eu já tinha falado que era trabalho, aí vem um quatro de ouros ali confirmando que é isso mesmo, então nem vou falar desse quatro de ouros. Uma pessoa que se. Lembra que eu disse para vocês que tinha coisas para vocês descobrirem sobre essa pessoa? Pois é, essa questão de trabalho é uma coisa, que talvez até vocês já intuíssem ou já soubessem, mas é muito mais forte do que aquilo que vocês pensavam. Outra coisa, eu acho que muita coisa do que eu vou falar vocês até já sabem, mas vocês precisam internalizar de um jeito diferente. Aí é que está a descoberta. Aí é que está a alquimia. Essa pessoa ela se sente menos próspera do que você, mesmo que ela ganhe mais, ela se sente menos próspera. Ela não consegue fazer do tempo o que tu faz com o teu tempo. Ela não consegue fazer do dinheiro o que tu faz com o teu dinheiro. Ela não consegue fazer dos recursos que ela tem o que você faz. Ela é sempre derrotada de alguma maneira. Se ela apostar, ela perde. Ela é aquela assim, ó, que ela tá no elevador, o fone dela cai ali, no fosso. Ele não cai no chão do elevador, ele cai no fosso, ela fica só com um lado. É aquela pessoa que se tem um fone de fio, um lado para de funcionar. É muito conectada a pensamentos negativos e azar. Ah, mas é que eu sou realista. Ela já falou isso, não falou? Comenta aí pra mim se ela já não disse que ela é realista, que ela gosta de tudo muito certinho, que pra mim as coisas são assim, que não sei o quê. Na verdade, é pra mascarar um pensamento negativo, tá? Na verdade, é pra mascarar um tremendo pessimismo. Por que que a espiritualidade está trazendo isso para vocês? Para que vocês não se sabotem, colocando essa pessoa num pedestal que ela não deve estar. Para que vocês não coloquem ela num patamar mais elevado do que ela deve estar. Quando a gente acha que a gente tem que namorar alguém que a gente admira muito, que a gente isso, que a gente aquilo, que a gente aquele outro. E aí, quando a gente tem uma sintonia, a gente automaticamente acha que por conta daquela sintonia, então aquela pessoa é tudo aquilo que a gente imaginou. Como eu disse antes, a parte que você não sabe, você completa com a história que você acha que faz sentido. Então, quando você vê uma pessoa com certos traços, você já imagina outros traços que ela poderia ter que seriam coerentes com aqueles que vocês já viram que ela tem. É de felicidade? É, mas vocês precisam saber levar. Vocês precisam ser espertos aqui. Vocês precisam ocupar o lugar de vocês nessa história. O lugar de quem tem uma emoção mais madura, que sabe lidar melhor com esse campo. O lugar de quem sabe lidar melhor com o tempo, sabe lidar melhor com o dinheiro, sabe lidar melhor com as condições, mesmo que não pareça. Vocês têm uma superioridade aqui, uma vantagem muito grande. De novo a carta do julgamento.
Para quem tá duvidando ainda, vai haver uma segunda etapa. Tem relação vindo aqui. Tem relação vindo aqui. Vem uma segunda etapa. Engraçado, assim, é que ao mesmo tempo que essa pessoa se chateou com algo que tu fez, ela também, essa mágoa, né, que ela guarda ainda e que vai passar. Ah, então não me chama porque tá magoado. Não, não. Não te chama porque sabe que você se magoou e não quer chatear você, não quer ouvir duras verdades. O motivo pelo qual ela não te chamou ainda foi esse. Ah, tá me chamando, não sei o que é. Então tá, então essa parte do jogo não é tua, tu fica com a parte ali da história que dá certo. E da personalidade também. Quando tu entende essa personalidade aqui, tu evita um monte de problema. Uma das maneiras de tu evitar um monte de problema aqui nessa relação é sabendo ocupar o teu lugar. Não endeusar essa pessoa. Tirar ela de um pedestalzinho. Vocês já destruíram aquele avatar que vocês tinham dessa pessoa dentro de vocês que era perfeito, ótimo. E essa pessoa, ela já pediu para Deus, para o universo, para a espiritualidade, para. Eu sinto ela um pouco cética, mas ela dizendo assim, ó, se existe Deus, ele que traga ela de volta para mim, que faça essas coisas se resolverem entre a gente. Alguma coisa assim. A gente tem duas cartas aqui da espiritualidade no campo da pessoa, ela agindo, tá? Mas vocês têm algo a fazer aí no interior de vocês também, né? Inclusive tem vídeo de afetividade aqui nesse canal. É como se. Ah, entendi. Vocês não querem tirar ela do pedestal pela seguinte razão, porque à medida que vocês tiram do pedestal, vocês acham que não é um amor que vale a pena. E o amor que vale a pena é o amor que é real. O amor que a gente olha para o outro, vê os defeitos e gosta assim, a partir dos defeitos também. Que a gente considera aquele cenário e diz assim, então tá, eu amo essa pessoa mesmo assim e eu vou saber lidar com isso aqui. Porque perfeito é só Hollywood, tá? É só cinema. A gente vem com aquela ideia de perfeição dos contos de fada, que a gente foi criada abaixo de conto de fada. Aí a gente, adolescência e idade adulta, essa visão de Hollywood, mesmo para quem não tenha olhado muito filme ou, sei lá, não tá no mundo do cinema, mas isso te pega igual. A ideia que se tem de homem ideal, de relação ideal, é um ideal que é uma utopia, é um ideal que é inatingível, é um ideal que a pessoa tem que ser indiscutivelmente boa e que a gente tem que ter muito orgulho dela e não sei o que ela não possa ter defeito. À medida que tem defeito para vocês, já quebrou o cristal. E eu vou te falar, é hora de olhar com realismo. Esse amor aqui pode dar certo, isso aqui pode ser uma coisa muito boa na tua vida, mas tu tem que entender que essa pessoa, ela tem as imperfeições dela e tu pode amar mesmo assim. Aí é que tá. Tu pode amar mesmo assim. Tu pode gostar de alguém imperfeito, isso não vai te tornar pior do que tu é. Isso não vai te desabonar de nada, entende? Ah, mas eu mereço um homem assim, assim, assim. Exato, eu também concordo. Mas ainda assim vai ter que curar essa idealização. Vai ter que curar essa sensação de que, ah, mas se eu tirar do pedestal eu não vou ter nenhum motivo para amar. E tu vai. Sempre tem. Sempre tem. É, mas aí vai ser tóxico. Não, não, não vai ser tóxico. A questão é não colocar no pedestal e amar um homem real. Entende? É aí que tá a cura do teu coração. É aí que as coisas começam a fluir pra ti. É aí que vai dar tudo certo. Outra coisa, é não achar que a tua vida tem que estar perfeita para caber alguém. Ah, minha vida é uma bagunça, como é que eu vou colocar alguém aqui? Ou alguém que te ama de verdade vai entender a tua bagunça, vai saber até que ponto interferir, quando é hora de ficar quieto e deixar que tu resolva. A tua vida é a tua vida, ponto. Mescla até uma parte que é saudável e o resto é tu que vai resolver. Se a gente esperar, a gente tá com tudo resolvido para amar alguém, talvez esse dia nunca chegue. De novo, a versão idealizada do amor, né? Que só depois que eu isso, que eu aquilo, que eu aquele outro. A gente tem que aprender a lutar pela nossa vida, a fazer as nossas coisas, a ter as nossas questões e resolver as nossas questões ao lado de alguém. E não fugindo de forma inconsciente, entende? Se tu captou tudo isso que eu disse aqui, tu deu um salto quântico. Parabéns. Tu deu um salto quântico. Olha aqui a carta da verdade surgindo, ó. Acredita em mim.
quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum medo de puxar a orelha. Se eu tenho que falar duras verdades, eu falo. Então, quando eu